SBS 107 de One Piece. O Oda começa falando que o live action de One Piece foi revelado ao mundo inteiro e que está feliz que tenha sido muito bem recebido. E ele ainda dá uma ideia de que se o Inaki Godoy, que foi o ator que fez o Luffy, e os outros também, estiverem a caminho de se tornarem grandes estrelas de Hollywood, isso significa que ele se tornou amigo dessas grandes estrelas de Hollywood. Não é incrível? E ainda sobre o live action, o Oda fez um desenho de como seria o Chopper no live action de One Piece. E aí, o que você achou dessa versão do Chopper pro live action? Eu achei no mínimo engraçada essa forma que o Oda fez do Chopper. Um leitor perguntou ao Oda: a verdadeira aparência de Imu-sama pode ser alguém com uma boca muito pontuda? E ao lado tem um desenho de como seria o Imu-sama com a boca pontuda. O Oda só comenta: ok, vou deixar essa mensagem como visto. Um outro leitor pergunta ao Oda: quando o Vegapunk ainda tinha a cabeça enorme, como ele a lavava? E o Oda responde: certo, ele mergulha a cabeça em uma piscina cheia de peixes, esfregadores, e eles limpam sua cabeça. Beleza, é isso. Um outro leitor pergunta: qual é o nome da Akuma no Mi de Bonnie? Eu sei que muitas perguntas semelhantes foram enviadas para você, mas conte-nos. Então, finalmente o Oda revela o nome da Akuma no Mi, e é algo que muitos já imaginavam que fosse ser. Porém, mesmo assim, ainda tinha uma parcela da internet que comentava que poderia ser um outro tipo de Akuma no Mi. O Oda responde então: sim, já me perguntaram muitas vezes, e percebi e pensei comigo. Ainda não revelei? É a Toshi Toshi no Mi, que permite ao usuário alterar livremente as idades. E o Oda ainda fala: para o bem de quem não lê a SBS, preciso mencionar isso também na história principal. A Toshi Toshi no Mi, que é traduzida como fruta da idade ou fruta do ano. Um leitor pergunta: quando o Luffy conheceu Bonnie, ele a chamou de Bog, mas rapidamente mudou para Bonnie. Existe alguma razão particular para isso? O Oda responde: na verdade, foi alterado na imagem da direita. Mas antes disso, quando o Luffy soube que o pai de Bonnie havia se transformado em um ciborgue, ele ficou animado e disse: isso é legal. Ele se arrependeu e a chamou de Bog e foi imediatamente corrigido, o que fez se sentir tão estranho até mesmo por Luffy, então ele nunca mais cometeria esse erro. Agora um outro leitor fez uma pergunta muito interessante sobre o Ben Beckman e o Kid, algo que meio que já havia sido explicado anteriormente em outro capítulo do mangá, mas aqui no SBS o Oda meio que confirma isso. O leitor pergunta: no capítulo 1076, Luke Hole disse: você é quem fala, Beck. Com quem você acha que ele está bravo? Então, isso significa que foi Beckman quem pegou o braço de Kid? E o Oda responde: sim, parece. Este é o mundo dos piratas, onde só permanecem os fortes. Então aqui a gente tem confirmado de que foi o Ben Beckman quem arrancou o braço do Eustace Kid, e não o Shanks o Ruivo. Se o braço direito do Shanks, que é o Ben Beckman, fez esse estrago com o Kid, o que o Kid imaginaria que poderia fazer contra o próprio Shanks? O Kid é muito louco, cara, mas eu ainda gosto muito do Kid. Um outro leitor pergunta pro Oda: olá, Oda-san. Quando o Luffy estava falando sobre o fim do seu sonho, Caribou estava por perto, dentro de um barril. Isso significa que Caribou também ouviu o fim do sonho de Luffy? E o Oda responde: muitas pessoas ficaram incomodadas com isso, mas por favor, olhem a página anterior. Foi dito em voz alta, mas quase inaudível. Não alcançou dentro do cano, então está tudo bem. Foi apenas a tripulação do Chapéu de Palha que ouviu o fim do sonho de Luffy. É isso, o Caribou estava ali preso no barril, mas ele não ouviu essa parte, não ouviu essa conversa do Luffy com os Chapéus de Palha. Um leitor pergunta ao Oda: olá, Oda Sensei, se os antigos e atuais 3 almirantes, referindo-se a Kainu, Kizaru e Aokiji, estivessem no mundo real, que tipo de profissão eles teriam? Então o Oda responde: acho que todos os 5, Oda inclui Fujitora e Ryokugyu, seriam apresentadores de rádio, All Night Nippon dos 3 almirantes. Para quem não sabe, vai procure. Esse All Night Nippon que o Oda comenta é um programa de rádio japonês. Um leitor pergunta: quando Brook viu Zoro dormindo com Toko e Hiyori, o que foi aquilo que saiu do olho de Brook? O Oda responde: entendo, algo realmente surgiu no lugar do olho. Café ou é um gato preto? Direi que é um gato preto, beleza. Um outro leitor pergunta: no passado, o objetivo de Kobe era se tornar um oficial comissionado da Marinha, mas agora ele quer ser almirante. Será que sua posição ainda aumentaria, mesmo se ele agora fosse um membro da SWORD, cujos documentos de demissão já foram formalmente apresentados? O Oda responde: sim. A explicação sobre a SWORD foi um pouco complicada. No capítulo 1080, Aokiji disse que a apresentação formal de documentos, eles podem ser rejeitados a qualquer momento. Isso significa que eles confiaram sua renúncia, mas ainda não foram demitidos, ou seja,
liberados ou rejeitados. No caso de um marinheiro ser capturado e se tornar refém, os marinheiros reconhecerão sua renúncia ali e dirão: aquele cara não é um marinheiro, e abandoná-los. Aqueles que aceitam isso para poderem lutar como quiserem são os marinheiros chamados Sword. Ou seja, isso implica que se for um membro da Sword, sua classificação ainda poderá subir, desde que o QG da Marinha ainda não reconheça seus documentos de demissão. No caso de Kobe, ele é um membro da Sword e de fato se tornou refém em troca das centenas de marinheiros que o Barba Negra estava prestes a atirar de Amazon Lily. Só não sabemos ainda se os marinheiros já o rejeitaram naquela época. Também não sabemos se você foi rejeitado e depois resgatado. Você será aceito como fuzileiro naval novamente, então sua classificação poderá subir novamente. Um leitor pergunta ao Oda: olá Oda-Ti, acho que todo mundo não percebeu, mas eu sou um adulto, então me dei conta. O membro da Sword, Hibari-chan, está caidinha por Kobe, certo? O Oda responde: caidinha? Esse termo é tão antigo? Bushitaro, 35 anos, nome do remetente da pergunta. Caidinha significa estar apaixonada, certo? Eu sou muito chato, então realmente não sei. Um outro leitor pergunta: parece que Hibari, membro da Sword, tem um lindo urso de brinquedo em sua mochila. Quero saber os detalhes. O Oda responde: então, você percebeu, esse urso é um amuleto da sorte que Hibari guarda desde quando era pequena. Certa vez sua vida foi salva por Kobe em um campo de batalha, mas ela perdeu o urso. Poucos dias depois, Kobe ficou ferido e foi severamente repreendido por um superior. Na mão de Kobe estava o urso. Kobe voltou ao campo de batalha e procurou o tesouro de Hibari. Hibari estava chorando e agradecida. Ela secretamente chamou o urso de Kobe-senpai. Eu sou bastante estúpido, então não sei se ela está caidinha por ele ou não. Beleza. Aqui o Oda continuando a pergunta anterior. Um outro leitor pergunta: por que a viseira do boné do contra-almirante Gruz é muito longa? O Oda fala: voltamos à época em que ele era criança. Gruz era um garoto sombrio que sempre olha para baixo quando anda. Isso fez com que ele esbarrasse por muitas coisas: paredes, vacas, pessoas e piratas. Quando ele esbarrou em piratas, ele ficou gravemente ferido. Sua mãe o fez usar um boné com viseira longa para não bater mais no que está na sua frente. É por isso que é longo. Tá aí, boa justificativa pro boné longo do Gruz. Também foi dito que o chicote de Kujaku é chamado de Beethoven, ou Beethoven, chicote de combate militar, que é feito de aço, por isso pode até partir pedras ao meio. E é isso, esses foram os vazamentos do SBS 107 que saíram até agora. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e esse SBS vazado você encontra lá no site da OPEX, beleza? Comenta aí qual foi a pergunta que você mais gostou do vídeo. E é isso, valeu, falou! What the dog doing?